Agora ninguém mais seria justificado pelas obras da lei, por praticar as festas, na literalidade, e sim pelo próprio Filho, a realidade. O apóstolo Paulo quer que as pessoas pratiquem as realidades das sombras, e não as sombras da realidade. Agora mais uma prova, Gálatas 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês que querem praticar a lei de Moisés na íntegra, vocês não entendem a lei de Moisés? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Ele está citando Abraão. Paulo está falando Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, também a lei, viu? A lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular o que Deus prometeu para Abraão. E Deus fez promessas a Abraão não por intermédio de lei. É que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 4. Outro dia eu faço um novo modelo de vídeo cruzando esses pontos. E aí ele fala, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. E a outra, ele vai falar que é o Monte Sião. Não preciso ler mais. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Pegando as 2 mulheres e dizendo que essas 2 mulheres são 2 alianças. O que ele tem na mente? 2 alianças. Uma do Sinai e a outra é a nova aliança. Aquela que Deus testemunha pelos profetas que faria uma aliança eterna, que faria uma nova aliança. Essa promessa que Deus amplia as condições dela, como ele faria pelos profetas, foi a que ele falou para Abraão, que na descendência dele seria bendita todas as famílias da terra, na descendência de Abraão, que é Isaac, que vem Jacó, aí vem Judá, e de Judá vem Davi. Deus já promete o Messias de Judá, mas aí vem Davi e Deus faz promessas a Davi, faz aliança com Davi, dizendo que da carne dele levantaria um descendente. E aí vem Cristo. Então Cristo não vem no tempo do Sinai, da primeira aliança, ele vem no tempo que Paulo chama de plenitude dos tempos. Ele fala isso em Gálatas 4 no início. Então ele está contrastando as alianças. Não tem nada a ver com a pregação desses judeus messiânicos. Agora pega Gálatas 3, verso 17. Irmãos, uma promessa feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não pode anular a promessa. Aqui ele não está falando que a promessa feita a Abraão é uma aliança, que é eterna. E a do Sinai é também uma aliança, que não é eterna, é passageira. A primeira aponta para a segunda. E aí o apóstolo Paulo está contrastando as alianças. Em Gálatas 3 ele fala, uma aliança confirmada anteriormente confirmada, que seria essa aliança eterna. A lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular a promessa que Deus fez a Abraão. Está entendendo? Ele está falando de 2 alianças também em Gálatas 3, é a mesma coisa. Aqui ele está acrescentando detalhes. O apóstolo Paulo não quer que eles misturem as alianças. Tempo da nova aliança é tempo da nova aliança. Tempo da antiga aliança é tempo da antiga aliança. Só que chega um tempo em que essas alianças se encontram. E aí há um tempo de transição entre as alianças. Seria como você olhar para o céu e ver a lua e o sol ao mesmo tempo, de dia. A lua, ela tem o seu governo à noite, o sol de dia. Mas às vezes você vai olhar para o céu e no mesmo plano você vai ver a lua e o sol. Quando a lua aparece, é como se fosse uma transição para ir para a noite, antes de chegar ao governo dela. Aí o sol, ele brilha tão forte que a lua fica meio que transparente, mas ela ainda está lá. É a mesma coisa as alianças. Era o tempo de transição, então ainda teria que observar ali os preceitos da antiga aliança para dar testemunho aos seus irmãos. Paulo mesmo não poderia ser visto pelos judeus como transgressor da lei, como transgressor de Moisés, porque senão ele não seria ouvido.
ainda que ele não seria transgressor se ele não praticasse aquelas coisas. Porque o sumo sacerdote está no céu, aquele que circuncida os corações está no céu, o ministro da circuncisão, o cabeça da circuncisão está no céu. Talvez, quando eu falo isso, as pessoas não entendem o que eu estou falando. Vamos pular lá em Romanos 15, verso 8. Romanos 15, verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, aí ele vai citar uma escritura poderosíssima, que não precisa ler agora. Mas ele diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. É o Filho de Deus que circuncida não a carne do homem, mas os corações pelo Espírito. Ele fala isso em Romanos 2. A circuncisão te faz entrar em uma aliança, né? A circuncisão da nova aliança, não sendo na carne, sendo no seu Espírito, pelo Espírito de Deus, te faz entrar em um novo nível de vida com Deus. Agora você se torna o santuário de Deus. Você levanta as mãos como o sacrifício da tarde, como a realidade dos sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. Você ora e a sua oração sobe como um incenso puro para cumprir as promessas. E tudo isso que eu estou citando está escrito. Tudo isso que eu estou citando está escrito em Malaquias 1, Salmo 142. E tem muitos outros textos. Na antiga aliança, existe a circuncisão na carne, que é sombra e não realidade. Ser circuncidado na carne, então você vai entrar em preceitos terrestres, que teria o seu valor, porque apontaria para o que era verdadeiro. Mas vindo o verdadeiro, já a sombra não tem valor. Entendeu? Por isso que Paulo fala que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que Deus prometeu para Abraão? A sua descendência deve circuncidar. Não teria judeus e gentios? Não teria que ter a lei de Aio para apontar para a realidade? Então, a descendência de Abraão, que são as 12 tribos, né, no caso, teria que se circuncidar na carne e fazer todos os preceitos da antiga aliança até vir o filho. E agora, quando vem o filho, que é a realidade, a verdadeira vontade de Deus em todos os aspectos, agora ele circuncida os corações tanto de judeus como de gentios, para que as promessas sejam confirmadas. Ou seja, Paulo está falando aqui, a circuncisão da antiga aliança é sombra. A circuncisão eterna é aquela que o ministro, o cabeça da circuncisão faz, tanto nos que são circuncidados na carne, como aqueles que são incircuncisos por natureza. E em Romanos 2, Paulo fala que um gentio que guarda a lei de Deus, a sua incircuncisão será considerada como circuncisão. Ele não diz que um gentio incircunciso por natureza, recebendo o Espírito, deve se circuncidar para cumprir a lei de Deus. Isso é o que os hipócritas estão dizendo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve isso aqui. Toda a concordância. Você viu que não tem ponta solta? Cada peça no seu lugar. Estou anulando a lei de Deus? Estou anulando os mandamentos? Não. Eu estou esclarecendo as coisas que o inimigo bagunçou. E está usando pessoas para multiplicar essa bagunça, essa Babilônia, na mente dos indoutos. Entendeu? Aí, irmãos, Gálatas 5. Vocês entenderam, né? Gálatas 3, Paulo está comparando as alianças, mas nós só vemos isso a partir de Gálatas 4. Estou repetindo aquela parte que é importantíssima. Em Gálatas 4, ele fala que as duas mulheres de Abraão são duas alianças. E ele fala que uma é o Sinai e a outra seria o Monte Sião, a nova aliança em Cristo. E aí em Gálatas 3, ele fala que uma promessa feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não pode anular as promessas feitas a Abraão. As promessas feitas a Abraão constituem a nova aliança. A lei que veio 430 anos depois da promessa
que é da que vem por intermédio de Moisés, constitui a primeira. Então não pode misturar as alianças. E o diabo faz isso. Ele mistura para confundir. Agora vamos em Gálatas 5, a partir do verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ele já deixou bem claro, em Gálatas 4, que o Sinai é a aliança que gera filhos para a escravidão. Mas vindo à plenitude dos tempos, ele diz que eles mesmos nasceram debaixo de escravidão. Eles mesmos, o próprio Filho de Deus nasceu debaixo da lei, para libertar os que vivem debaixo da lei. Então, se tem pessoas querendo te levar para o Sinai outra vez, essas pessoas estão querendo te levar para o jugo de escravidão. Embora aqui agora o diabo tem outra estratégia, não tem nem templo. Não tem templo. Então essas pessoas querem te levar para um Sinai, um modelo de aliança que nem templo tem. Então ela quer que você se reúne no Yom Kippur, fique lá com aqueles aparatos judaicos para dizer que você está cumprindo a lei. É uma outra mistura do diabo. Ele tem para cada época a sua estratégia. Aí no verso 2, Paulo diz: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se essa lei são lei de homens, e o apóstolo Paulo tem dores de parto pelos Gálatas, como ele escreveu em Gálatas 4, ele não pode falar assim. Se vocês estão praticando a lei dos homens e não querem praticar a lei de Deus, que é a lei de Moisés, então vocês estão obrigados a guardar toda a lei dos homens. Que dores de parto é essa? E por que eles estariam obrigados a guardar toda a lei? Está vendo como não faz sentido? Ele teria que dizer assim, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está guardando a lei de homens, e não a lei de Moisés. Agora, se ele está falando da circuncisão legítima e da antiga aliança legítima, faz sentido. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Agora você vai catar um cordeiro no mês 1, dia 10, vai fazer análise, quando ele for sem defeito você vai lá comer na sua casa esse cordeiro, vai comer ervas amargosas durante 7 dias, vai levar as suas primícias para o templo, dia 50 você vai para Jerusalém. Igual o apóstolo Paulo se esforçava para estar no dia do Pentecoste, para pregar o evangelho, como eu já falei em vídeos anteriores. No dia do Yom Kippur você vai lá ficar debaixo de sacrifício de homens. Yeshua está no céu. O sumo sacerdote está no céu. E você está lá no templo. O que é isso? Lá num templo onde tem um véu da separação. Que resultado isso te daria na vida? O verso 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha só. Nós, pelo Espírito, que tem o ministério de escrever os 10 mandamentos no nosso coração, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Essa justiça é a justificação que há de vir no futuro para todos, quando nossos corpos forem transformados e que está preparada para o dia da expiação, em que em alguns pontos da carta do apóstolo Paulo ele chama de dia da redenção. Por exemplo, em Efésios 1 e Efésios 4, nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Esse dia da redenção está sendo falado através de outras palavras aqui, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Aguardamos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós decorrieis bem, quem vos impediu a continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chama, daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui ele está falando dos fariseus. Sim, mas não nesse sentido que os judeus apresentaram. No sentido de que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Pessoas que misturam as alianças. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz.
Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo diz que pregava a circuncisão. Sim, tanto a circuncisão da antiga aliança como a circuncisão da nova. Ele precisava da circuncisão da antiga aliança para mostrar a nova. Lá em Romanos 16, ele fala que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Não está pregando a circuncisão? Tá, mas a que vem no Espírito. A circuncisão no Espírito do homem feita pelo Espírito Santo. E para os judeus era pregado também a circuncisão. Eles tinham que entender, tinha judeus entrando em aliança com Deus, judeus rebeldes daquele tempo que não estavam em aliança com Deus e que tomavam voto e queriam estar em aliança com Deus. Então eles precisavam compreender para poderem entrar na antiga aliança. Como eu já falei nos vídeos anteriores. Entendeu? Aí para finalizar, ainda tem mais um texto, né? Muito texto. Vamos lá, Gálatas 6, verso 11. Até o 18. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Os judeus, esses que são infiéis, queriam impor a circuncisão sobre os gentios, mas a incircuncisão do livro da lei, do que está escrito no livro da lei, na lei de Moisés, que é a lei de Deus. Porém, eles não comparavam as alianças, eles não entendiam as palavras dos profetas. E quem não obedecesse essas palavras, esses judeus estavam perseguindo. Então, muitos se deixavam circuncidar somente para não serem perseguidos. Aí o apóstolo Paulo está falando, esses se deixam circuncidar somente para não serem perseguidos, porque não querem que a palavra de Cristo avance para os gentios. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses 3, que os judeus eram inimigos de todos os homens, impedindo que a palavra fosse até os gentios para que eles se salvassem. E aí ele fala que nem mesmo estes que estavam se circuncidando guardavam a lei de Moisés, conforme ele denuncia também em Romanos 2. Aí ele fala, mais longe, no verso 14, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Já é a segunda vez que ele fala da circuncisão e da incircuncisão não sendo nada, mas sim praticar a palavra de Deus. Ele fala isso 3 vezes, uma em 1 Coríntios 7, uma em Gálatas 5 e outra aqui em Gálatas 6. E todos quantos andarem conforme com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Vamos em Gálatas 2, verso 18. Gálatas 2 a partir do verso 19, irmãos. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele disse que estava crucificado com Cristo. Por isso que ele disse, simbolicamente, que trazia no corpo dele as marcas do Senhor. E ele disse que morreu com o Senhor e ressuscitou com o Senhor e agora vive não para ele, mas para aquele que por ele morreu. Então ele não anulava a graça de Deus pelas coisas da antiga aliança, porque ele entendeu os tempos. Agora olha que interessante, se a gente voltar um pouquinho. Olha só. Gálatas 2, verso 1 e a gente finaliza.
14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de modo algum, não corra ou tenha corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O apóstolo Paulo não teria que circuncidar Tito? Ele circuncidou Timóteo. Não é isso que os judeus usam? Olha lá, circuncidou Timóteo. Por que ele não circuncidou Tito? Quando ele circuncidou Timóteo, Paulo já explica o porquê. Por causa dos judeus, por causa disso e disso. Não é por causa de cumprir Torá. E aqui Tito não precisou se circuncidar, porque provavelmente ele não tinha pai grego de mãe judia, ele não tinha parentesco judeu para não causar escândalo. Então ele não foi constrangido a se circuncidar. Aí no verso 4 ele diz: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, querendo pôr as pessoas debaixo da antiga aliança, misturando as alianças, e quem está por detrás disso é o diabo. Verso 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa. Deus não aceita a aparência. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de alguma coisa. Vou voltar à leitura. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, dois evangelhos, está vendo? O da incircuncisão e o da circuncisão. Esses dois evangelhos têm que convergir em um só. Não na lei de Moisés, mas na lei da aliança eterna.